Que evento único, singular, transcendente, maravilhoso. Deus se fez carne, Deus se fez gente. É inacreditável. É inacreditável que Deus se fizesse gente, um ser humano. Que maravilha! Justamente sobre isso vamos falar hoje. Uma pergunta: por que Jesus teve que nascer nas condições em que nasceu? Numa manjedoura, né? Por quê? Por que motivo, né? Só para ensinar-nos a humildade? Ou talvez para dizer que existe alguma virtude na pobreza? Que Deus prefere os pobres? E quem tem dinheiro ou prosperidade material não tem tanto privilégio para com Deus como um pobre? Porque talvez vocês já ouviram umas explicações assim, né? Por que motivo? Então, vamos abrir nossas Bíblias em Lucas. Em Lucas, no capítulo 2, versículo 1 até o versículo 20, é uma passagem bastante conhecida. Vocês podem ver do 1 até o 20. Podemos ler também. Encontraram? Sim? E aconteceu naqueles dias, no versículo 1, 2:1. E aconteceu naqueles dias que saiu um decreto da parte de César, Augusto, para que todo mundo se alistasse. Este primeiro alistamento foi feito sendo Quirino presidente da Síria. E todos iam alistar-se, cada um à sua própria cidade. E subiu também José da Galileia, da cidade de Nazaré, a Judeia, a cidade de Davi, chamada Belém, porque era da casa e família de Davi, a fim de alistar-se com Maria, sua esposa, que estava grávida. E aconteceu que, estando eles ali, se cumpriram os dias em que ela havia de dar à luz. E deu à luz a seu filho primogênito, e envolveu-o em panos e deitou-o numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na estalagem. Ora, havia naquela mesma comarca pastores que estavam no campo e guardavam durante as vigílias da noite o seu rebanho. E eis que o anjo do Senhor veio sobre eles, e a glória do Senhor os cercou de resplendor, e tiveram grande temor. E o anjo lhes disse: não temais, porque eis aqui vos trago novas de grande alegria, que será para todo o povo. Pois na cidade de Davi vos nasceu hoje o Salvador, que é Cristo o Senhor. E isto vos será por sinal: achareis o menino envolto em panos e deitado numa manjedoura. E no mesmo instante apareceu com o anjo uma multidão dos exércitos celestiais, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas alturas, paz na terra, boa vontade para com os homens. E aconteceu que, ausentando-se deles os anjos para o céu, disseram os pastores uns aos outros: vamos, pois, até Belém, e vejamos isso que aconteceu e que o Senhor nos fez saber. E foram apressadamente e acharam Maria e José
e um menino deitado na manjedoura. E vendo-o, divulgaram a palavra que acerca do menino lhes fora dita. E todos os que a ouviram se maravilharam do que os pastores lhes diziam, mas Maria guardava todas estas coisas, conferindo-as em seu coração. E voltaram os pastores glorificando e louvando a Deus por tudo o que tinham ouvido e visto, como lhes havia sido dito. Ok. Uma passagem muito conhecida, inclusive já temos cantado um hino que faz alusão a este texto. Vejam aqui uma coisa que chama bastante a atenção. Segundo as profecias, o Messias devia nascer em Belém, ou seja, o Cristo. O Cristo significa um monarca no reino de Deus. Existe um reino que é de Deus. E nesse reino há um monarca, há um rei. E estava profetizado que esse monarca, esse Cristo, nasceria em Belém. Só que antes do nascimento de Jesus, José e Maria viviam na Galileia. Era o norte do país. Então, vejam o que Deus faz. Deus que tem o controle da história humana. Deus vai mover a história humana. Ele vai fazer que o César Augusto tenha desejos, pela conveniência do Império Romano, para arrecadar impostos. César Augusto, ele vai decretar um censo da população mundial, de todo o Império Romano. A intenção dele é que haja mais dinheiro no Império. Ele está lá em Roma, o imperador. Só que ele não sabe que por detrás de sua decisão está um soberano Senhor, que está movendo a maquinária imensa da história humana para fazer cumprir o que sua palavra já tinha sido dada pelos profetas no Antigo Testamento. Deus, portanto, ele tem seus planos de salvação. Ele diz: o Salvador, o Cristo, o Rei, o monarca no reino de Deus vai nascer em tal cidade. E para isso ele move a política, move as decisões dos poderosos de César. E aqui encontramos uma grande verdade, de que a história humana é governada por Deus, de modo que seus planos de salvação se cumpram. Ou seja, qual é o significado da história humana? Perguntem aos políticos de hoje. Qual é a finalidade da raça humana? Qual é a finalidade do Brasil? Por que o Brasil existe? Por que Estados Unidos existe? Por que Japão existe? Ou Alemanha? Ou Inglaterra? Ou Austrália? Por que existe? Qual é a finalidade de cada país? Eles não sabem dizer a finalidade, porque para onde eles vão. Eu sei, a agenda da ONU tem uma ideologia aí perversa, ele tem seus planos. Só que o cristão não está na escuridão neste respeito. Ele sabe que a história humana tem um dono, tem um arquiteto, tem um Senhor. E a história humana é linear, está se dirigindo para cumprir os propósitos de salvação, salvíficos de Deus.
Deus moveu a história humana neste momento para que seu filho possa nascer em Belém. Seu filho eterno, Jesus. A segunda pessoa da Trindade se fez carne. Mas esta verdade se vê também não somente na pessoa de Cristo, mas também no decorrer do governo de Cristo na terra. Vocês podem ver que quando Paulo tem uma missão, ele se encontra na parte ocidental do que hoje é a Turquia. Ele queria ir para o norte do que hoje é Turquia, mas naquela época era a província de Bitínia, e o Espírito Santo proíbe. Então ele quer ir para a esquerda, que é a província da Ásia, e o Espírito Santo proíbe. Aí ele fica parado, fica estacionado. Paulo está levando a salvação, não que ele fosse salvação, mas ele leva a palavra da salvação. A salvação é governada por Deus. Ela é soberana. Então, Paulo entende que deve ficar estacionado até novas instruções da parte do comandante. Fica aí. E você conhece a história. Houve um sonho. Naquele sonho, ele entende que tem que ir para a Macedônia. E aí ele vai abrir a primeira igreja na Europa. A história da salvação é governada por Deus. E eu estou certo que se vocês vão averiguar a história da igreja evangélica aqui no Brasil, vocês verão muitas casualidades na história, mas que nós sabemos que não foram casualidades. É Deus governando a história dos homens. E, sobretudo, a história da salvação. E sua vida, também no plano pessoal, nossas vidas como eram antes. E como Deus guiou nossas vidas de tal maneira que nós possamos ter um encontro pessoal com Cristo, de que conheçamos a salvação. O Senhor, a salvação está nas mãos do Senhor. Tanto na macro-história como na micro-história pessoal. É Ele que governa. E graças a Deus por isso. A história tem um significado. A história está obedecendo os planos salvíficos do Senhor. Os planos de salvação do Senhor. E assim vai ser. Quando a última alma, a última pessoa da lista de Deus, do livro da vida, seja alcançada, então a história da civilização humana acabará. Porque o último que tinha que ser salvo, já foi salvo. E aí é Maranata. Sim, Senhor, vem. Aqui, portanto, Jesus vem. A história humana é movida por Deus. José chega à sua cidade. E naquela época, aqui vocês veem que diz, e deu à luz a seu filho primogênito, Maria, não? Se fala primogênito, que significa primeiro filho, é porque existe um segundo filho. Não é verdade? Primogênito significa isso. Deu à luz seu primeiro filho, porque existiu um segundo e um terceiro, e mais filhos, não? E deu à luz seu primeiro filho, que é Jesus, e envolveu-o em panos e deitou-o. Isso também tem significado, não vou me adentrar porque vou me demorar muito. Mas há uma criança envolvida, presa, né? Mas isso depois deixamos para outro dia. Numa manjedoura, não, vocês sabem o que é manjedoura, né? Manjedoura era o lugar
onde se colocava o alimento dos animais, né? E diz aqui porque não havia lugar para eles na estalagem. Deixa eu explicar para você brevemente, rapidinho, um pouco de história. Naquela época, haviam caravanas de camelo, cavalo, tal. Então, em cada cidade, ou nas cidades importantes, haviam estalagens. Estalagem era assim, imaginem vocês, todo este quarteirão, ok? E cada quarteirão tem quartos. Existe uma parte central, vazia, onde chegavam muitos animais. Então, havia no perímetro dos muros, era construído quartos, dividido em duas partes. A parte que dava para a parede era onde as pessoas dormiam, ou seja, as pessoas. E em frente deles estava a parte dos animais, né? Então, ele não encontrou, quando José chega, ele entrou naquele lugar, não? Muita gente, porque todos estavam voltando para fazer o censo, para serem censados ou alistados. Ele chega e não encontra mais quartinhos, né? Não encontra. Então está tudo cheio. Então alguém deve ter cedido, emprestado, o lugar onde os animais ficam, né? Ou seja, eles devem ter passado essa noite aí. Vejam aqui, diz no versículo 12, depois que os anjos aparecem aos pastores, ele diz assim, no versículo 11, pois na cidade de Davi vos nasceu hoje o Salvador, que é Cristo o Senhor. Vejam aqui, e isto vos será por sinal. Achareis um menino envolto em panos e deitado numa manjedoura. Ou seja, o menino como diz aqui, envolto em panos e deitado na manjedoura é um sinal. Não? A palavra sinal é muito importante no Novo Testamento, nos Evangelhos. Um sinal significa uma circunstância ou um milagre, depende do contexto. Neste caso, é uma circunstância histórica. É uma circunstância que tem um significado. Que você, vendo a circunstância, entenda a mensagem. Aquela circunstância tem uma mensagem. Isso é um sinal. Tá? É como que a circunstância fosse como um envelope. Você pega o envelope, que é a circunstância que está enxergando nesse momento, mas você não deve se deter na circunstância, no envelope. Não, você tem que abrir o envelope para ver o conteúdo, a mensagem. Isso que é um sinal. Assim também fala no livro de João, que o fato de Jesus ter transformado água em vinho é um sinal. É um milagre, é verdade. Mas João não fala que é milagre. João fala que é um sinal. Por quê? Porque esse milagre tem uma mensagem. E nós temos que atentar para a mensagem que está dentro do milagre e não ficar absortos só no milagre. Neste caso, não é um milagre, é uma circunstância histórica. Mas esta circunstância histórica é um sinal. O fato de Jesus estar envolto e na manjedoura é um sinal. Ou seja, eles, vendo a essa criança, entenderiam a mensagem do Senhor. Só que o evangelista não para fazer uma nota de rodapé e explicar-nos a mensagem que esses pastores entenderam e pelo qual ficaram tão regozijados. Não? Ok, então deixem dar uma volta para o Antigo Testamento para entender esta passagem aqui.
Ok? Ok. Então, tenha paciência, porque evangelhos é assim mesmo. Não se entende evangelhos a não ser que você conheça o Antigo Testamento. O Antigo Testamento está o ensinamento que abre o entendimento dos evangelhos. Então vamos lá, deixa eu ver aqui para vocês. Se nós formos para Gênesis capítulo 4, depois que o homem pecou, Caim, ele se afastou da presença de Deus e ele diz que construiu a primeira cidade. Então, a primeira cidade foi construída por um que não era da semente santa, que não era de Deus. Vejam aqui 4, verso 16. E saiu Caim de diante da face do Senhor e habitou na terra de Nod, do lado oriental do Éden. E conheceu Caim a sua mulher, e ela concebeu e deu à luz a Enoque. E ele edificou uma cidade e chamou o nome da cidade conforme o nome de seu filho Enoque. Então vemos aqui que a primeira cidade que existiu na raça humana, o nome dessa cidade chamou-se Enoque. Os historiadores não sabem disso, mas você já sabe disso já. Então, 18. E a Enoque nasceu Irade, e a Irade gerou a Meujael, e Meujael gerou a Metusael, e Metusael gerou a Lameque. E tomou Lameque para si 2 mulheres. O nome de uma era Ada e o nome da outra Zilá. Ou seja, vejam as características de uma civilização sem Deus. Porque diz que Caim saiu da presença de Deus. Caim. Então, Caim vai formar a primeira civilização. Faz uma cidade, e cidade aí se entende por uma cidade com muros. É o conceito de cidade naquela época. Mas é uma cidade com muros, que fala de proteção. Depois, outra característica da cidade, eles pervertem o casamento. Agora, o casamento, vejam aqui já a perversão sexual. Aqui já nasce a poligamia. Vejam aqui, depois disso, verso 20, e Ada deu à luz a Jabal. Este foi o pai dos que habitam em tendas e têm gado. A pecuária. Aqui temos a pecuária. Depois continua. E Ada deu à luz a Jabal. Este foi o pai dos que habitam em tendas e têm gado. E o nome do seu irmão era Jubal. Este foi o pai de todos os que tocam harpa e órgão. Vemos aqui entretenimento. E Zilá também deu à luz a Tubal-Caim, mestre de toda a obra de cobre e ferro. E a irmã de Tubal-Caim foi Noema. Ou seja, você pode ver aí como esta civilização tem já a indústria, tem pecuária, tem uma cidade, tem, riqueza, posses, domínio. E no final, o que coroa esta civilização? Vejam aqui verso 23. E disse Lameque às suas mulheres: Ada e Zilá, ouvi a minha voz. Vós, mulheres de Lameque, escutai as minhas palavras, porque eu matei um homem por me ferir e um jovem por me pisar. Porque 7 vezes Caim será castigado, mas Lameque 70 vezes 7. Em outras palavras, este homem, ele foi ferido levemente por um jovem e ele ficou tão irado, tão irado, que ele se descontrolou e matou aquele jovem. Que vemos isto? Vimos violência e assassinato. Ou seja, ao avanço cultural e industrial, comercial da primeira civilização, a esse avanço lhe segue
a violência. Por que está isto aqui? É simplesmente porque Deus quer dizer que são as características da civilização humana. O homem procura segurança, ele vive murado, ele quer ter posses, quer se divertir, diversão, música e violência. Obviamente que imagino que essa cidade não foi como hoje, mas era uma cidade pequena, mas uma cidade-estado, digamos assim. Mas depois, ao longo da história humana, todas as cidades, nações, impérios, eles seguem as mesmas características que estão aqui. Elas querem segurança, eles procuram comida, bebida, comércio, riqueza, dominar os outros e com muita violência. A história humana foi escrita com sangue, gente. Vejam a história do Brasil. Vejam a história da conquista de América do Sul, Central. Tudo foi com derramamento de sangue. E que diremos da história da África? Sempre foi assim. Mas por que toda esta volta? Porque quando Jesus nasce, ele não podia nascer o rei eterno. Aquele rei de um reino eterno, de valores eternos. Ele não podia nascer caracterizado ou identificado com alguma característica de uma civilização que foi maldita por Deus. Porque Deus disse para Adão: maldita é a terra por tua causa. Nós vivemos em um mundo maldito. E como esse rei haveria de se identificar com algo que é maldito? Tendo características de uma civilização fadada à condenação. Não, ele vem e ele nasce sem nada disso. O seu reino não é deste mundo. Seu reino não é deste mundo. Ele não tem sequer onde encostar a cabeça. Ele não tem. Ele não faz uso de nada do que significa a civilização humana, porque seu reino é outro. Seu reino não é deste mundo. Ele não vai usar as coisas deste mundo para construir seu reino eterno. Não, ele nasce sem nada. E assim ele viveu e morreu sem nada. Sem nada deste mundo. Em sendo assim, ele constrói seu império eterno. Vocês lembram o que ele diz? Ele diz que aquele que segue a Jesus, ele não deve fazer tesouro neste mundo. Não deve fazer tesouro neste mundo. E vocês também lembram quando Jesus foi e se aproximou a Simão e André, quando eles estavam tão absortos, lutando pela sua sobrevivência, lutando para ter sentido de identidade através do seu trabalho. Jesus se aproxima, os chama, eles largam tudo e seguem a Jesus. Isso nos ensina o seguinte, que aquele que vai seguir Jesus, embora literalmente não siga os mesmos passos dos apóstolos ou de Jesus em largar tudo o material,
Mas no coração, o cristão já abandonou tudo. Porque o cristão, ele não adquire seu senso de riqueza, seu senso de identidade nas coisas deste mundo. Antigamente, talvez, eu poderia valer por aquilo que eu conquistei. E me orgulho disso. Eu sou, sei lá, empresário. Eu sou de tal profissão. Então eu tenho valor por isso. E você se orgulha disso. Mas quando essa pessoa conhece a Cristo, todas as coisas deste mundo, o brilho das coisas deste mundo, esse brilho empalidece. Esse brilho não apaga. Ele diz: eu vivia para essas coisas do mundo. O brilho do mundo me encantava, ia atrás disso. Mas agora vejo que o que realmente importa é Cristo Jesus. Deus não está dizendo que você vai largar sua profissão, ou sua empresa, ou seu desejo de ir para a faculdade e você ter sua profissão. Não. Mas o que está dizendo é que mesmo que você tenha isso, nisso não consiste a vida. Meus irmãos, e aí passamos para o terceiro ponto. Vejam aí que a quem se revela o Senhor? O Senhor se revela para pastores. Não vou ler porque vocês conhecem a história. Os pastores estão aí. Que horas seriam? Talvez 9 da noite, seria meia-noite, não especifica aqui. Porque naquela época se dormia, às 18 horas já estava, o sol se ocultava e estavam dormindo as pessoas. Não havia luz elétrica naquela época. Então, quando se ocultava o sol, já todo mundo estava na cama, dormindo, né? Então, aqui eles estavam no campo, cuidando das ovelhas, e o resplendor os ilumina. Mas por que a pastores? Porque eles eram pobres. Se essa é a razão, então existe virtude em ser pobre. Quanto mais pobre, mais espiritual. Seria um absurdo, não seria? Mas não é por isso. Se vocês veem os versículos, vocês leem, esses homens que estão aí, eles têm uma identificação íntima com a alegria dos anjos. Os anjos dão a notícia de que nasceu o Salvador e eles se identificam com essa alegria. Eles se identificam com aquele santo ser que nasceu e que é Jesus. Ou seja, a quem Deus revela sua salvação? Aqueles que se identificam, que acham que consideram seu bem mais precioso, Cristo Jesus. Aquele que se regozija, que encontra o senso de satisfação plena no reino eterno do Messias. A vezes me pergunto que se é por esse motivo que Deus nos faz passar tantas provações. ¿Saben? Porque enquanto não estamos satisfeitos com as coisas deste mundo, não? Por exemplo, no sentido financeiro, no sentido de saúde, né? Você tem tudo isso, você esquece de Deus. Como que Deus, sem você perceber, Deus vai ficando no segundo plano. Você não percebeu? São como as águas do mar. Quando você está no mar, de repente você viu que já está um pouco mais no fundo. E você não percebeu.
E depois essas águas te levam para mais fundo. Você é arrastado sem perceber. Nós somos assim. E quando Deus nos vê dormindo espiritualmente, Deus sabe que isso é um perigo. Porque o bem supremo é o reino de Deus. Dormir para as coisas do bem supremo, que é o reino de Deus, é um alto perigo. Aí Deus se vê, digamos assim, forçado a disciplinar-nos. Ele te coloca em situações em que as coisas deste mundo não são nenhum alívio ou conforto para você. Você cai numa angústia, no desespero inicialmente, e aí você dobra seus joelhos, você ora, e você diz: Senhor, me ajude, Senhor, socorro, Senhor. Viu? Isso é assim. Então, a salvação do Senhor é revelada para pessoas cujo coração se identifica com a mensagem dos anjos celestes. Essa mensagem angelical é pregada neste púlpito domingo após domingo. É como Calvino disse: quando você ouvir um pregador, você vai para a sua casa e você vai conferir com a Bíblia se o que esse pregador falou está de acordo com as Escrituras. Se não está de acordo, Deus não falou. Mas se está de acordo com as Escrituras, então Deus falou e você tem que obedecer. Lembra aquela palavra? Então, devemos analisar nossos corações. Recapitulando, o Senhor Deus moveu a história para trazer sua salvação. Primeiro ponto. Segundo ponto. O que é a salvação? O que significa ser salvo? Salvação significa aquele neném que está na manjedoura. Como assim? Não estou entendendo. O neném na manjedoura é um sinal de salvação, é um símbolo da salvação. Como assim? Essa criança, Jesus, o que ele tem? Nada. Está na manjedoura. Não está num palácio, não. Aquele que encontra a salvação do Senhor, este mundo não tem valor nenhum. Não tem valor. Meus irmãos, para terminar, versículo 14, é um texto que você conhece. Os anjos disseram assim: glória a Deus nas alturas, paz na terra, boa vontade para com os homens. Em outras palavras, somente Deus é glorificado. Somente o homem tem paz nesta terra quando Deus é glorificado. E atentem para isso. E com isto vou terminando. Enquanto Deus não é glorificado, o homem jamais terá paz nesta terra. Isso é assim. O que insulta a Deus é o pecado. O pecado é um insulto a Deus. É um insulto a Deus. Esse pecado foi resolvido pela cruz de Cristo. Na cruz, Cristo resolveu o problema do pecado. Então, Deus agora já não é mais insultado. Ele é glorificado. Portanto, o homem pode encontrar paz. Como se aplica isso para nós? Se nós somos rebeldes,
como pode chegar a paz de Deus a nós? Não pensemos que Deus vai enviar sua paz, seu cuidado, sua bênção, sua prosperidade a nós, se nossos atos estão continuamente insultando a Ele, se nosso comportamento insulta a Ele. Como poderemos orar a Deus por paz, por bênção para nossas vidas? Então, a pessoa que diz que ama o Natal, que gosta do Natal, que está feliz que Jesus nasceu, mas com seu comportamento diário, ele está insultando, ou seja, a pessoa vive em rebeldia contra Deus. Essa pessoa está se enganando. Não. Com meu ato, estou dizendo, não me interessa que Jesus tenha vindo, porque Jesus veio para resolver o problema do pecado. Esse problema do pecado em nossas vidas termina quando, em arrependimento e fé, vamos a Jesus. Vou explicar de novo. Quando arrependido do meu pecado, eu vou para Jesus e juro lealdade eterna a Jesus. A palavra fé significa lealdade. Não é apenas crer na mente, mas é um comprometimento, é uma lealdade ao Rei. Jesus é Rei, Ele nasceu para reinar. E ter fé em Jesus significa jurar lealdade a esse Rei. Quando se jura lealdade ao Rei, então a paz de Deus vem ao ser humano. Em outras palavras, quando aceitamos Jesus como Salvador, então há paz com Deus. Então, por esse motivo, Jesus nasceu na manjedoura, para dizer: eu não tenho parte nem sorte neste mundo, não tenho nada a ver com este mundo. E os que haverão de me seguir terão que ter a mesma decisão. Este mundo não é o nosso lar. E não estamos aqui para fazermos tesouro neste mundo. Somos peregrinos aqui. Estamos indo para o céu. E quando Jesus voltar, Ele fará neste mundo seu reino. E aqui viveremos por toda a eternidade. Amém.